hacemos juntas este trabajo. Excelente. Espero entonces las indicaciones. Bueno. Jesus. Então, a Jorge agora já iniciou a gravação, pessoal. Gostaria de dar bom dia a todos, né, a esse nosso quarto seminário Saberes em Diálogo, na rede, com a rede e para além da rede. O diferencial deste ano, né, é esta nossa forma online, mas não menos instigante, não menos impulsionadora de trazer os saberes dos nossos professores da rede, né, o protagonismo dos nossos professores, dos nossos docentes, mas também estender para pessoas de fora, profissionais da área, e esse ano a gente conta com convidados externos, né, convidados de outros estados e de outros países. Esse também é um grande diferencial que esse seminário, esse quarto seminário nos proporcionou, né. Então, essa é a mesa 6 dos Saberes em Diálogo. A gente conta com a apresentação de 6 trabalhos, né? Nós temos presentes aqui, então, a EMEI Ledevino Pessinini, na apresentação, a EMEI Valbabali, a MF Walter Terac, com a apresentação de 2 trabalhos, a MF Irmão Pedro, e a professora Nelly Carmela Jiménez Torres, de Lima, Peru, com a apresentação dela. Então, a gente gostaria de falar sobre a questão do tempo, né, de apresentação, que vão ser 10 minutos, né, então a gente gostaria de fazer o combinado que quando a gente chegar nos 8 minutos, a gente vai fazer a sinalização para vocês finalizarem, né, em 2 minutos, e quando chegar nos 10 minutos, se a apresentação não tiver sido finalizada, nós vamos avisar, então pedir que a pessoa finalize, para que, ao final desse período previsto, a gente possa abrir, então, para o debate, né? As pessoas podem fazer interação ali no chat, né? Podem inscrever ali, inclusive para a fala posterior, que a gente vai tentar ali fazer essa organização e contemplar a todos dentro do possível da organização da nossa sala. A gente deseja um bom trabalho a todas, né, e agradece, assim, a iniciativa, né, essa proatividade, porque é isso, assim, a gente precisa se desafiar, né, e contar as nossas histórias junto às nossas crianças, né, que são tão importantes e tão lindas, né. Então, a gente vai começar com a Ledevino Pessinini, a EMEI Ledevino Pessinini, que vai apresentar o planejamento arquitetando, comunicando e interagindo, a construção do conhecimento e a comunicação dos autistas na EMEI Ledevino Pessinini em tempos de pandemia. As interlocutoras são Andréia Freitas, Carmen Maria Gonçalves, Daiane Bayer, Fabiana Helena, Fernanda Teixeira, Márcia Regina, Maria de Fátima Quadros, Martinha Aires, Silvia Maria e Vivian Pires. Nós temos um time que vai apresentar esse primeiro trabalho. A fala está com vocês, meninas. Bom dia a todos. Eu vou compartilhar, então, minha tela. Agradeço a participação já de antemão, neste momento tão especial. Só gostaria que vocês me avisassem quando aparecer, tá? Apareceu. Apareceu? Sim. Certo. Então, bom dia a todos. O meu nome é Maria de Fátima e eu faço parte desse time da Ledevino e eu vou apresentar junto com a minha colega Márcia,
Então, eu trabalho planejando, arquitetando, comunicando e interagindo a construção do conhecimento e a comunicação dos autistas na Emília Divino Piscinini em tempos de pandemia. E assim como a Kátia apontou, esse trabalho foi escrito em conjunto com as colegas Andréia, Carmen, Daiane, Fabiana, Fernanda, a Martinha, a Silvia e a Vivian. O nosso trabalho ele vai falar sobre o autismo, a comunicação, a afetividade, as estratégias pensadas agora no tempo da pandemia. Então, quem somos? Somos 10 professoras da Emília Divino Piscinini, que ela é localizada no bairro Fátima, uma escola que ela é nova na rede, mas ela tem já uma história de parceria com a comunidade, principalmente no atendimento com crianças autistas. Na pandemia, tivemos que pensar um planejamento pedagógico que contemplasse a comunicação com as crianças autistas e com todos os envolvidos no processo educativo. Já que nós temos 10 crianças dentro do espectro, sendo 6 ainda sem habilidade de fala. Dessa maneira, nós pensamos, né, e aprendemos novas tecnologias que promovam a manutenção do vínculo e a participação efetiva das famílias. Vou trazer um breve histórico sobre o autismo. As primeiras pesquisas sobre o autismo são de 1943, com o médico Leo Kanner, que estudou 11 crianças que apresentavam características. No ano seguinte, o Hans Asperger também publicou uma pesquisa que tratava de crianças com características semelhantes às de Kanner. Por muito tempo, o autismo foi tratado como um tipo de psicose. Atualmente, com a publicação do DSM, o Manual de Doenças, o DSM-5, ele foi nomeado como transtorno do espectro autista. Ele encontra-se dentro dos transtornos globais de desenvolvimento e foi separado em graus de suporte, leve, moderado e severo. Atualmente também falam grau 1, grau 2 e grau 3. O transtorno é um espectro, pois ele apresenta múltiplas características. Cada criança apresenta características diferentes, tornando assim difícil o diagnóstico. Mas as principais características são as dificuldades na interação social, as dificuldades de comunicação e a presença de comportamentos estereotipados e interesses restritos. Então, os desafios da educação inclusiva na educação infantil. A principal dificuldade deste grupo de professores, ela refere-se à comunicação com essas crianças autistas. Então, dessa maneira, nós destacamos a importância da formação continuada dos professores, a busca por conhecimento nessa área específica. Também destacamos a importância da parceria com o professor da sala de recursos, do AEE, que esse profissional, juntamente com os professores, possibilita uma troca de saberes e o auxílio com essas crianças. E dessa maneira, utilizando proposições que visam a manutenção de vínculo, mesmo à distância. Eu vou passar a palavra agora para minha colega Márcia. Bom dia. Eu vou continuar falando, então, sobre acolhimento. Inicialmente, nós precisávamos ser acolhidas pelas famílias, então iniciamos um processo para restabelecer esse vínculo. Depois pedimos para entrar nas suas casas, através de nossas proposições para mantermos o contato com as crianças. A cada contato com as crianças, buscamos estratégias diferentes para cada especificidade delas. Com relação à afetividade, podemos afirmar que a afetividade está diretamente vinculada com o desenvolvimento infantil. A afetividade contribui na formação da criticidade, da solidariedade, criatividade e a felicidade da criança. E notamos
que durante a pandemia as crianças, no geral, tiveram um salto cognitivo por estarem no seio familiar. No que se refere à comunicação, a criança com TEA tem como uma de suas características o atraso na fala e alguns a ausência da fala. Alguns desenvolvem a colalia, que seria a repetição de palavras, outros alteração no tom de voz, e tem aqueles que não falam, mas se comunicam. Cada criança desenvolve a sua forma de comunicação. A repetição é uma forma de estimular a fala na criança autista. E a aprendizagem dos autistas inclui habilidades visuais, comportamentais e de rotina. Quantas estratégias pensadas em tempos de pandemia? As mudanças impostas pela pandemia afetam os nossos autistas que necessitam de rotina para se organizarem. Nós redefinimos nossas práticas e adequamos para cada criança, com o intuito de darmos continuidade ao desenvolvimento individual. Criamos grupos menores de professores, pais e a professora da sala de recursos. Juntamente com os pais, definimos dia e hora para mantermos contato e enviarmos proposições. E procuramos saber o que as crianças estavam fazendo e o centro de interesse de cada uma delas. Diante disso, criamos grupo de WhatsApp, canal no YouTube, videochamadas pelo Meet e pelo WhatsApp, proposições pelo Face, enviamos vídeo onde as professoras apareciam, tudo com o intuito de manter o vínculo. Essas imagens que estão aparecendo agora são de uma das interações com o Lucas, que é autista. Vocês podem observar nas expressões dele o resultado do nosso trabalho. Dá para notar que ele ficou muito feliz de ver as profs, né, no vídeo. Esse menino, ele ainda não tem habilidade de fala, né, mas ele já interagiu. A gente conseguiu, nesse momento, manter o vínculo com ele e ainda uma maneira de comunicação. Então, os resultados dos nossos trabalhos foram, nós fomos obrigadas, né, pelo afastamento da escola, a nos reinventar. E assim nós aprendemos a usar as novas tecnologias, principalmente no uso dos vídeos, que foi o que tivemos que aprender. Trocamos entre colegas, né, e tentamos, então, nos readaptar os nossos planejamentos, as estratégias e os materiais usados. A presença e o movimento afetivo das famílias gerou uma transformação na rotina, assim como transmitiu segurança e conforto a essas crianças, que tanto precisam para o seu desenvolvimento. Algumas crianças desenvolveram a habilidade da fala durante a pandemia, o que para nós foi uma alegria muito grande. Essas são as nossas referências bibliográficas. E agradecemos a oportunidade de participarmos deste seminário e a atenção de todas. Muito obrigada a todos. Vou parar. Ok. Muito bem, meninas. Muito obrigada pela apresentação de vocês e o cumprimento do tempo também. Parabéns pelos achados, né? Muito bom, né? É muito satisfatório, né? Quando a gente tem um grande achado, né? Em relação ao desenvolvimento das nossas crianças, né? A gente vai passar, então, para a segunda apresentação do trabalho, que é da Emei Palbabali, Autismo na Educação Infantil.
diagnóstico precoce e inclusão social. É a professora Joyce da Rosa Mendes que vai apresentar para nós. Bom, meu trabalho é autismo na educação infantil, diagnóstico precoce e inclusão social. Aqui eu botei no primeiro slide, botei minha apresentação. Meu nome é Joyce da Rosa Mendes, sou formada em pedagogia e estou cursando pós-graduação em psicopedagogia, educação inclusiva e orientação educacional. Sou técnica em educação básica na EMEI Valbabari. Aqui eu coloquei uma citação do autor sobre transtorno de espectro autismo, que é um distúrbio complexo, né, do ponto de vista comportamental, que são várias as causas que determinam e tem graus variados de gravidade, né, como a colega falou anteriormente ali. Aqui eu botei também que o apoio da família é imprescindível, né, para que as intervenções sejam bem-sucedidas, né. É necessário o apoio e a instrução para os familiares. Equipe multiprofissional especializada com pedagogo, psicopedagogo, psicólogo, fonoaudiólogo, entre outros profissionais. Aqui no meu trabalho, eu trabalhei esses tríades aqui com o aluno, que seria da interação social, da linguagem e o comportamental. Aqui eu botei que tanto os comportamentos adequados quanto os atípicos manifestam-se por algumas causas específicas, né? E a gente tem que observar qual é o gatilho que desencadeia esses comportamentos, né, para poder fazer as intervenções. Aqui também eu botei uma citação do Cunha, né, que fala sobre a importância da família, né, que a família e a escola têm que estar concordes nas ações das intervenções, principalmente porque há um grande suporte comportamental. E isto significa dizer que a maneira que o aluno come, veste, se banha, escova os dentes, manuseia os objetos e diversos estímulos que ele recebe, ele precisa estar consoante nos dois ambientes, tanto na família quanto na escola. E aqui eu botei por trás do autismo há várias famílias, histórias para serem contadas e vários autistas vivenciando de forma única e singular a sua condição. A seguir eu vou apresentar aqui as intervenções que eu fiz. Bom, para desenvolver a pesquisa, eu fiz a coleta de dados na escola, fiz algumas observações na sala de aula um pouquinho antes de começar a pandemia, fiz uma entrevista com a mãe do aluno, e fiz uma intervenção através de forma remota com ele. Aqui é a foto da mãe do aluno, aqui é o irmão dele, e aqui sou eu entregando os materiais para ela. Ela não levou ele no dia da entrega dos materiais, por causa que ela disse que ele fica muito agitado com barulho na rua dos carros. E aqui é a professora Ângela, que ela é a professora da sala de recursos, e ela me auxiliou muito nesse trabalho. Aqui é o aluno, ele é um aluno do Jardim 2, e aqui já foi as fotos que a mãe me enviou quando ele estava em casa já, com os materiais que eu enviei para fazer as intervenções de forma remota com ele. Mandei um quebra-cabeça de palitinhos de picolé, massinha de modelar, jogo de dominó. E aqui foi as observações que eu fiz, né, a respeito de cada intervenção que eu fiz com o aluno. Na massinha de modelar, ele adora. Possui uma coordenação motora boa. Ele tem mais dificuldade quando é algum elemento que necessite de mais destreza, quando vai fazer alguma coisa menor, que precisa de mais atenção, né? No jogo de quebra-cabeça dos palitos de picolé, ele adorou. Era sobre o Baby Shark, né? Fiz um jogo de quebra-cabeça com os palitinhos de picolé. Ele conseguiu associar as peças e montar o quebra-cabeça. Aqui no jogo de dominó ele não gostou, não teve interesse. E depois de várias tentativas da mãe ainda,
ele não aceitava. Eu disse para ela que era para dispensar, né, se ele não tinha interesse no jogo. Também fiz uma atividade que era um monstrinho que tinha uma tampinha que tinha que colocar, fechar ela e abrir, que era mais para ele trabalhar essa área que ele tinha mais dificuldade, que era a coordenação motora fina. E na atividade da contação de história, que eu também mandei um livrinho com dedoches para ela contar a história para ele. Ela contou a história, ela disse que ele ouve, mas não presta muita atenção. Ele dispersa-se, ele não verbaliza, a não ser quando está com fome. Ele só o que ele verbaliza é algumas coisas de comida quando ele está com fome, né? Ele pede para ela, pega ela pela mão e puxa. Foi o que ela falou na entrevista que eu fiz com ela. Né? A parte que ele necessita de maior atenção é na linguagem. Aqui, nas observações que eu fiz dentro da sala de aula, eu vi que ele socializa muito bem dentro da sala de aula, se dá muito bem com os colegas, fica calmo, mas ele tem um amigo que ele é o predileto dele, né? Sempre que a professora faz alguma atividade, ele busca esse amigo para fazer com ele. E o meu contato com a família deu durante a realização da pesquisa, né? E a continuidade dos planejamentos é feito pela professora da sala de recursos. Aqui eu botei nas considerações finais que as intervenções precoces favorecem a criança no sentido de ter uma melhor qualidade de vida, tanto na vida diária quanto no desenvolvimento das habilidades. E ao concluir esse trabalho, eu percebo o quanto importante as práticas inclusivas no ambiente escolar, o quanto elas colaboram para o desenvolvimento da criança, né? E também, além de promover o melhor desenvolvimento para a criança, ela também contribui para a construção de uma sociedade mais humana e menos discriminatória. Eu botei ali que a inclusão tem que ser um direito de todos e não para poucos. E para concluir, eu botei aqui que é preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas se eu quiser conhecer as borboletas. E é isso. Deixa eu ver se... Muito obrigada, Prof. Joyce. Muito obrigada em muitos sentidos. O Enzo foi meu no berçário, eu sou professora da sala de recursos, né? Uhum. E eu tive a grande oportunidade de trabalhar com ele quando ele chegou na escola. Ele é uma criança linda, né? Uhum. Muito inteligente. Muito inteligente, né? Ele se dá muito na época bem a gente na tinha sala o de aula. Iago, né? Humano junto com ele na escola, né? Então a gente começou esse trabalho, né? E é muito bacana assim a gente poder acompanhar, ver, né? O acompanhamento dessa criança, né? E ver esse olhar, né? Que é necessário. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Deixa eu me refazer aqui. Para a gente poder seguir. Pessoal, agora a gente vai ter a apresentação da MF Walter Perac, a educação especial e o trabalho do AEE no cenário da pandemia, com a professora Audrey Silveira. Oi, pessoal. Pronto, melhorou agora. Antes estava dando microfonia, agora acho que tá bom, né? Eu vou pedir então que a minha colega Andréia Sim, ficou normal o áudio. me assessore colocando a minha apresentação, por favor. E aí até queria sugerir, se quiser, dar continuidade depois da minha apresentação para o trabalho da colega Andréia, que ela e eu fazemos parte do próximo trabalho que ela quer apresentar também, né? Bom, a educação especial e o trabalho do AE no cenário da pandemia. Meu trabalho em sala de recursos na Escola Governador Walter Perac de Barcelos, no bairro Olaria.
Diante do cenário, então, da pandemia, em que estamos todos nós vivendo, surgiu a necessidade de me reinventar quanto aos processos de ensino-aprendizagem e criar uma nova forma de trabalhar com meus alunos. Então, eu decidi criar um canal no YouTube, onde eu crio os recursos e confecciono com materiais, assim, de sucata, coisas que eles tenham em casa. O que a gente fazia na sala de recursos, eu passei a fazer nos vídeos. Além disso, eu aceito, né, quando os professores me convidam para participar das lives, e é uma satisfação também quando eu faço as reuniões no Google Meet com alguns responsáveis, algumas crianças, chamadas pelo WhatsApp são mais frequentes, compartilhamento de material de apoio aos professores no Drive, que a escola, né, criou um Drive compartilhado, onde a gente pode colocar materiais de apoio. E dessa forma a gente vai seguindo o nosso trabalho na pandemia. Pode passar. Então, eu vou introduzir o trabalho como era antes. Era individual. Nesse momento, eu coloco uma foto onde a criança está fazendo um jogo de memória, palavra, figura. E a gente costumava criar esses joguinhos na sala de recursos. Pode passar. Também acontecia atendimento em grupo, onde a gente estabelecia boas trocas, né, e estreitava os nossos vínculos. Pode passar. A próxima foto, eu abordo um pouco da parceria com as famílias ali, né, uma mãe, um filho. Nesse momento, essa criança, ela não conseguia vir para a sala de recursos sozinha, ela tinha tido uma experiência de escola muito traumática, e aí ela tinha muito medo, então eu atendia ela junto com a mãe, e daí eu acabava ajudando a mãe a aprender a manejar com ela para que ela realizasse as atividades. A mãe geralmente era o papel, né, assim, mais presente nas conversas, nas anamneses, nas nossas trocas e conversas na sala de recurso. Pode passar. Então, conforme Couto e Cruz, 2020, não estamos tão isolados quanto pensamos, pois com as tecnologias atuais podemos nos conectar de muitas formas, a partir de muitos recursos com as pessoas. Com a pandemia em que estamos vivendo, veio à tona uma modalidade virtual informacional, pois o uso das tecnologias de informação e comunicação trouxe a possibilidade de acessar lugares sem precisar se deslocar fisicamente. Então, podemos dizer que estamos em isolamento físico e circulando aceleradamente pelos ambientes virtuais mais do que nunca. Pode passar. Daí aqui vem todo esse trabalho que eu estou fazendo desde março. Aí a casa da gente virou estúdio de gravação, né? Ali adaptação de suporte de celular, é marido, é filha, é cachorro, é tudo junto, reunido, é caminhão do ovo, é barulho de obra na casa do lado, e a gente se reinventando e fazendo acontecer o nosso trabalho. Pode passar. Daí, sobretudo no campo da educação, no contexto da cybercultura e da pandemia do Covid-19, muitos professores se reinventaram e ressignificaram seu fazer pedagógico, vendo a necessidade de desacomodar antigas práticas para viver um isolamento social criativo. Então, eu penso que muitos profs, né, assim como eu, aprenderam a fazer coisas novas e usaram da sua criatividade para reinventar a sua prática. Então, ali produzindo vídeos, construindo conhecimento. Pode passar. Aí, estabelecendo muitas trocas com os colegas. Eu passei a fazer sozinha, depois o meu filho passou a fazer comigo, depois eu convidei amigas e outras amigas também queriam participar, então foi ficando mais enriquecedor o trabalho. Inclusive, aqui, nesse aqui, vídeo preto, ali na fotinho preto, foi a prof de música, Andréia, que cantou comigo uma canção na Semana da Pessoa com Deficiência. Embaixo tem o nosso e-book, que é um trabalho que nós vamos apresentar depois. E assim a gente vai fazendo diferente, né? Para a criança ficar cada vez mais interessada e a gente não perder eles nesse tempo todo de distanciamento. Pode passar. Na cybercultura, outras janelas são as muitas telas que habitam nossas casas e corpos. Nessas janelas são os diversos dispositivos
eletrônicos por meio dos quais construímos a nós mesmos, administramos nossa presença num mundo globalizado. Couto e Cruz. Então, eu achei tudo a ver quando fala que a gente habita, né, as casas das pessoas por outras janelas. E no próximo slide, vocês vão ver que, de certa forma, realmente eu estou dentro da casa deles, né? Ali naquela primeira foto, a mãe me mandou no WhatsApp um vídeo do filho assistindo o meu canal, numa historinha que é a professora quase maluquinha, né? Que sou eu, que estou quase maluquinha mesmo. E aí a criança me assistindo e a mãe pergunta: o que tu tá vendo? Dele disse: uma professora quase doida. Daí eu dou risada, porque é realmente isso, né? Ele tá atento. Parece que não, né? Na hora que ela filmou, mas ele tava assim ali, prestando atenção. Isso me deixa com uma grande alegria. Pode passar. Desculpa, Audrey, você vai querer que eu coloque o vídeo Tem dessa como parte? botar o vídeo para elas verem essa parte que é bem pequenininha? Historinha? É uma professora quase doida. Maluquinha. Parece uma maluquinha. Olha lá. Então, assim, eu cortei o vídeo. Cortei o vídeo porque eu queria só dar uma amostra, né? Que ele estava de cabeça para baixo no sofá, parecia que nem estava prestando atenção, mas a mãe perguntou e ele sabia o que que era, né? Uma professora quase doida. E então eu tô lá dentro da casa com ele também. Pode passar. Aí, ensinando a fazer recursos em casa, pode passar, é um vídeo que eu botei o link, mas que em outra ocasião a gente pode ver, né, no canal. Aí a criança me mandando foto, que ela também fez esse recurso de atirar o ovo da galinha lá na caixinha, né, dá para trabalhar números, quantidades, o foco, atenção, persistência, né, porque tem que ser persistente para conseguir fazer. E pode passar. E os alunos vão dando o seu retorno, né? Mandando foto, mandando vídeo, construindo coisas que a gente propõe no grupo do Whats. Pode passar. Mais trabalhinhos, pode passar. Aí eu falo do trabalho coletivo, que para mim é o meu diferencial, assim, eu não sei trabalhar só. Eu acabo envolvendo todo mundo na Indiada. E aí, nesse caso, eu que fui convidada, porque foi uma festa junina, no Arraiá, na festa do Arraiá, né, que a gente, Arraiá vem cá, na floresta. Aí eu digo que a sala de recursos não pode ser uma ilha, né, a gente tem que estar envolvida com o grupo, tem que estar participando das coisas, e eu fiquei muito feliz de poder participar nesse momento dessa história coletiva com a escola toda, né, com os colegas professores. Pode passar. Além disso, a participação na live dos colegas da área, para mim, foi também uma surpresa, porque essa professora Flávia foi a primeira prof que me convidou, bem no começo da pandemia, a participar da live da aula dela, me pedindo um recurso de linha do tempo. Daí eu pensei algo prático, que pudesse ser feito com folha de ofício, e aí eu fiz um marca-página. Pode passar. Aí ela ensinou sobre a idade antiga, média, moderna, contemporânea, e depois eu ensinei a fazer o recurso, onde eles tinham que pintar, né, separando a época, escrevendo algo que simbolizasse aquele período, por exemplo, navegações, castelos, ou um homem na lua, dinossauros, né, pré-história, enfim. E aí no clipes a figurinha saía. E aí eles tinham que localizar, era interativo o recurso, eles tinham que tirar os clipes com as figuras e colocar no lugar correspondente. Depois eles podiam dobrar essa linha do tempo e botar marcando um livro, um caderno. Aí ficou bem prático. E aí depois eles mandaram as fotos para a professora dos recursos que eles fizeram. Pode passar. Aí, posteriormente, comecei a ser convidada para a live dos colegas do currículo, e aí são mais professores que me convidaram, eu fiquei muito contente, né? Aí ensinei um recurso de ciclo da água, participei na semana da pessoa com deficiência com um app,
uma ferramenta tecnológica que é o WordWall, que a gente fez um quiz inclusivo. Pode passar. Aí eu recentemente participei da live da Prof. Eliane, que ela convidou, porque ela ia apresentar um menino que queria brincar na rua, que é um e-book feito coletivamente, e aí eu participei com meu filho, e aí fizemos um recurso sobre emoji, falando dos sentimentos dessa pandemia, foi super legal. Pode passar. E aqui eu botei, então, uma foto ilustrando um pouco dos recursos feitos somente nessa pandemia. Então, portanto, podemos afirmar que, diante da pandemia, tiramos mais lições do que pensamos, pois, mesmo em quarentena, estamos revelando alternativas adaptativas aos novos modos de viver, produzir, consumir e se relacionar. É possível aprender em meio ao caos. Na crise também se cria. Pode passar. Aqui eu deixo, então, o endereço do meu canal, para quem ficou com alguma curiosidade e quiser ver mais. Fiquem à vontade, né? E deixem seu comentário, seu like, sua sugestão. Eu vou adorar. Beijo grande para todos. Obrigada, Prof. Aldrin, pela apresentação. Foi uma bela reinvenção e muitas criações, né, nesse período. A gente já pôde te acompanhar em outros espaços, não sei, em foco, né? Bem-vindo, e no teu canal, né, o trabalho. Parabéns. Sigas nessa caminhada, né? Parabéns. A gente vai fazer na sequência daí a apresentação da colega do Walter Perac, da Prof. Andréia. Eu vou pedir, como eu não tenho aqui o nome do trabalho, Prof. Andréia, que tu fales o nome dele no início, né? E daí tu pode dar sequência na apresentação. Bem-vinda, Prof. Andréia, da MF Walter Perac. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu, mais a colega Audrey e a colega Giovana, nós vamos apresentar, então, esse trabalho que foi feito de forma interdisciplinar. Vou apresentar aqui para vocês um slide. Então, esse trabalho nós denominamos possibilidades para o ensino remoto na perspectiva da educação inclusiva. Foi criado o e-book O Menino que Queria Brincar na Rua. Nós três atuamos na escola Walter Perac de Barcelos, e eu sou, além de pedagoga, professora de música e especialista em educação musical. A Prof. Audrey, ela também já se apresentou no trabalho anterior, e a professora Giovana, nossa professora de arte, super criativa lá da escola também. Bom, na nossa prática docente, acredito que existam essas reflexões cotidianas, né? A todo tempo, nós pensamos o que é imprescindível diante de tantos conhecimentos, tantas possibilidades que os nossos alunos conheçam, desenvolvam no processo de ensino-aprendizagem, né? Como é que deve ser esse ensino na escola, né? Esse espaço tão diverso, tantas faixas etárias, tantas turmas com características diferentes, contextos diferentes, tanto socioeconômicos, familiares, culturais. Então, dentro de tudo isso, como que a gente elabora, né, objetivos de aprendizagem, como a gente torna esses conteúdos mais significativos, né, acessíveis aos alunos, para que a gente realmente consiga promover um desenvolvimento global mesmo, e também inclusivo. E no meio de tudo isso, surge ali uma nova realidade educacional esse ano, né, que é o ensino remoto, a interação digital, dentro desse isolamento social que foi promovido frente à pandemia do Covid-19. E como a colega Audrey citou anteriormente, a gente, como professor, já tem que se reinventar todo o tempo normalmente, e essa foi mais uma experiência, né, em relação a isso. Tivemos que nos tornar produtores de vídeos, de áudio, criar cenário, e aprender a utilizar todo tipo de ferramenta tecnológica para tentar alcançar os nossos alunos, manter o vínculo. Então, refletindo sobre essas e outras questões, nós nos reunimos em conjunto
e resolvemos criar, então, esse trabalho. E a Prof. Audrey vai falar um pouquinho e rapidamente sobre como foi essa iniciativa. Bom, bem no começo, sim, a ideia eu tinha de convidar a Prof. Andréia para apresentar um vídeo comigo no YouTube de uma história inclusiva. Aí a Prof. Andréia disse, quem sabe tu faz uma história real da tua vida cotidiana, porque eu tenho um filho autista, né? E aí ela disse, escreve sobre isso, que tu tá passando com ele na pandemia, acho que vai ser mais legal. Mas na hora, né, eu aceitei. E já naquela semana já escrevi empolgadérrima e passei para ela no grupo do Whats a história. E aí a gente já convidou a Giovana para participar para ilustrar e os encontros, né, virtuais passaram a acontecer e o livro só crescendo em conteúdo e riqueza. A professora Giovana vai falar também rapidamente sobre as ilustrações, a concepção ali. A prof. Giovana está por aí? Será que ela está por aqui? Audrey, você está vendo a prof. Giovana por aí? Eu não estou vendo a tela. Ela. Antes, sim, agora eu não consigo vê-la. Bom, se ela conseguir aparecer em algum momento, ela estava com um probleminha na internet, eu vou falando rapidamente. Então, vou fazer assim. Tá ali? Achei, só que ela tá no mudo. Tá. Prof. Giovana? Eu vou fazer assim, então vou passar rapidamente. A gente conseguiu concluir esse trabalho em mais ou menos 3 meses, e acabamos fazendo esse lançamento do e-book, que acabou se transformando depois em 3 vídeos, porque nós fizemos o lançamento no 4º Encontro Municipal de Artes. Então, nós fizemos uma contação, onde a professora Audrey acabou narrando a história, e também a tradução em Libras. Eu criei uma atividade musical sobre a história, porque o Leonardo gostava muito de Pokémon, a história girou em torno disso, ele criou o próprio personagem dele, né, que é o Loreste, e também ele gostava muito de rap, então a gente acabou fazendo rap, isso teve vários desenvolvimentos a partir da ideia inicial. Andréia, eu consegui destravar e vocês estão me ouvindo? Eu estava pedindo para atualizar a página sempre, gente. Bom dia, tá? Bem rapidinho. Então, a ideia inicial era ilustrar com meus desenhos e me deparei com a questão da digitalização, né? Então, aí eu procurei a Janaína Bragança, né? Que agregou o estilo dos quadrinhos e me ajudou nessa questão. E aí o nosso grupo decidiu mesclar essa questão dos desenhos com a questão do estilo do quadrinho, e também com as fotos que sofreram um programa de desenho, né? Então foi bem interessante. Aí aparece também o desenho do Loreste, que foi feito pelo Léo, e eu posso dizer, pelo tempo que eu já tentei para atualizar a página, né, que o desafio foi ótimo, tá, gente? Obrigada. Então, nós vamos passar rapidamente a contação da história, ela está dentro ali do nosso tempo, e depois só um pedacinho do rap, para vocês terem uma ideia do que aconteceu nesse trabalho. Vocês estão ouvindo áudio? Não está saindo áudio? Não, não está saindo nada. Menino que queria brincar na rua, de Audrey Lederman Silveira. Organização, edição de texto e música, Andréia Malichevski. Ilustrações, Giovana Bocchesi. Edição de imagens, Janaína Bragança. Mais um dia amanhecia, a chaleira chiava e o menino comia. O que ele mais gostava eram as panquecas com mel que seu pai fazia, com amor quase todos os dias. Depois de comer, jogava no celular, com tanta atenção e foco que parecia emergir naquele mundo virtual, onde tudo era magia. Perdia a noção do tempo, a imaginação voava com o vento.
Com esse tal de Covid-19 solto por aí, o menino Leonardo só queria que tudo voltasse ao que era antes. Poder brincar na rua com seus amigos, ir à escola, a praças e não ter mais medo de perder as pessoas queridas. Leonardo chegava até a dizer para sua mãe: "Mamãe, deixa eu brincar na rua. Prometo que eu não vou respirar esse vírus." Sua mãe sorria e voltava a explicar tudo de novo. Por ser Leonardo uma criança autista, às vezes era difícil para ele entender o que as pessoas lhe falavam, pois ele entendia tudo de uma forma literal. Por exemplo, se sua mãe falasse que estava com dor de cabeça e que sua cabeça ia explodir de dor, logo ele poderia imaginar essa explosão. Outro dia, seu avô disse que ele tinha talento, mas irritado, Leonardo contestou: "Eu sou rápido, não tô lento." Assim, era preciso ter muito cuidado com a forma de falar com ele, pois os autistas percebem o mundo de uma maneira diferente da maioria das pessoas. Não melhor ou pior, mas simplesmente diferente. Quando os pais de Leonardo lhe falavam sobre as regras da casa e as rotinas diárias, ele dizia que era tudo uma grande chatice, principalmente na hora de tomar banho. Nessa hora ele tinha sempre a mesma fala: "Eu não vou tomar banho, só fico em casa e nem me sujei." Por isso, sua mãe até fez um quadro com os personagens do Pokémon, história que ele tanto gostava, onde escrevia quais eram as tarefas diárias a serem realizadas pelo menino, para que ele as fizesse de forma mais tranquila. Leonardo gostava muito de brincar de Pokémon. Cantava as músicas e jogava os jogos dessa história o dia todo se deixassem. Até criou seu próprio personagem que passou a chamar de Loresh, o Pokémon com poder do fogo. No almoço, o menino estava sempre com muita fome e tinha bastante apetite. Adorava massa com almôndegas e sempre almoçava já pensando na sobremesa. A tarde era longa e Leonardo tinha que fazer as atividades escolares domiciliares. Ó céus! Essa hora ele se mostrava mais resistente e não queria perder tempo de brincar. Até fazia tudo com esperteza, mas chorava dizendo: "Tudo isso!" Mas com paciência sua mãe e seu pai sentavam-se ao seu lado para fazerem juntos, escolhendo primeiro as atividades que Leonardo mais gostava. Depois de terminadas as atividades da escola, o menino brincava na sala com seus brinquedos, montando uma pista radical e se divertindo com carros e bonecos, até que seu irmãozinho bebê chegava e colocava seu momento mágico abaixo. A partir daí, o menino Leonardo se tornava a fúria do Pokémon, mas essa é outra história. Diversas vezes, durante o dia, Leonardo repetia a mesma frase: "Que tédio!" Tantas foram as vezes que ele repetiu essa frase que sua mãe decidiu fazer uma lata do tédio. Dentro dessa lata, ele e sua mãe colocaram sugestões de atividades para fazer em casa nesse período de quarentena e se divertiam retirando os papeizinhos lá de dentro e descobrindo o que fariam a seguir. Muito amoroso e sensível, o menino também demonstrava que estava precisando de mais atenção. Nesses tempos de isolamento social e nos momentos mais inesperados, ele vinha abraçar seus familiares e dizer: "Vamos nos curtir." Aí era a hora de ver um filmezinho com ele e comer uma pipoca. Haviam também situações por vezes engraçadas, pois esse menino incrível tinha cada resposta que mais parecia uma piada. Os pais lhe falavam com frequência que ele já era grandinho e podia fazer muitas coisas sozinho. O que não esperavam é que o menino lhes dissesse a mesma resposta quando eles pediam algo, dizendo: "Você não acha que já é grandinho para fazer isso sozinho?" Em muitos momentos, Leonardo era pego olhando pela grade do portão. Dizia que desejava chamar a todos os amigos da rua para brincar.
e pedia aos pais: posso brincar na rua agora? Posso ir na casa de alguém? Posso convidar alguém para brincar aqui em casa? Infelizmente, devido à pandemia, a resposta para todas as perguntas eram quase sempre não, o que deixava Leonardo muito triste e contrariado. Sendo assim, às vezes gritava, chorava e se escondia. Nessas horas, somente um bolo de chocolate, muito carinho e compreensão faziam aparecer no rosto do menino um lindo sorriso. Afinal de contas, ele é apenas mais uma criança, como tantas outras, que precisa de muito abraço em forma de amor. Bom, é isso. Nós finalizamos, então, agradecendo a atenção de todos. Não sei se a gente ainda consegue passar uns 30 segundos do rap ali. Será que é possível? O nosso tempo já foi. O tempo já passou, mas se é esse tempo de 30 segundos, a gente pode abrir a sessão, Andréia. Tá pode certo. passar, Muito prof. obrigada, então. O pequeno Loreste Pokémon especial tem muitos poderes e é genial, mas também não entendia porque era diferente, buscava a... Bom, quem quiser, então, ouvir o rap depois inteiro, eu também tenho um canal no YouTube, Andreia Malichevski, que eu acho que a Audrey acabou compartilhando também no canal dela, não tenho certeza. Mas é isso. Muito obrigada. Parabéns, meninas, pelo trabalho. A Audrey colocou ali no chat o canal dela, se tu quiseres colocar o teu também. Parabéns pelo belíssimo trabalho, né? Isso só vem mostrar essas grandes possibilidades, né, que esse período de distanciamento social nos propiciou, né? Parabéns. Muito, muito bonito mesmo o trabalho e as possibilidades que vocês criaram. A gente vai passar agora, então, a apresentação para a MF Irmão Pedro, a professora Carla Letusa, que vai apresentar o trabalho A Prática de Leitura de Charges sobre a Pandemia na Sala de Aula. Professora Carla, só vou pedir que tu abras o teu microfone. A apresentação já está sendo projetada. Eu peço desculpa porque o meu mouse deu problema aqui, então bom dia a todo mundo. Vou começar a minha apresentação, então, com o trabalho sobre as charges. Estão escutando? Sim. Então tá. O título do meu trabalho é A Prática da Leitura de Charges sobre a Pandemia na Sala de Aula. Eu sou professora de língua portuguesa, do MF Irmão Pedro Canoas, e iniciei esse trabalho, gente, lá no início do ano, até março, abril, mais ou menos, na escola, e aí vocês têm em azul o fato de que da sala de aula a gente migrou, né, para o ensino remoto, então eu tive que fazer uma adaptação da minha atividade, então ela passou a ser uma atividade remota,
onde eu levei para os meus alunos de 8º e 9º ano 4 charges para que eles fizessem essa atividade em casa. Essa atividade foi disponibilizada no site da escola, no Google Sala de Aula, no meu canal do YouTube, que se chama Prof. Carla Letusa. Nós tínhamos também grupos de WhatsApp e a entrega impressa na escola. Então, a gente atacou de todas as formas para fazer com que esses alunos realmente interagissem, continuassem interagindo com a escola. Eu escolhi, obviamente, a temática como sendo da pandemia, porque nós tivemos essa dificuldade de interação e do retorno também dos estudantes das atividades, né? A gente não sabia como manejar, né, todo esse processo aí de pandemia com eles. Mas aí, nessa transformação da atividade de sala de aula para atividade remota, eu ampliei essa leitura de charges para outras escolas da rede municipal. Então, a minha amostra, ela ficou mais ampliada para esta apresentação aqui. Então, frisando com vocês que os alunos com os quais eu trabalhei, eles entram na faixa etária de 12 a 15 anos de idade, de várias escolas, então, da rede de Canoas. Como farol para esse trabalho, farol porque ele nos ilumina, eu trabalhei 3 habilidades do RCC, e dentro dessas habilidades está inserido aí, então, as charges, onde eu vou trabalhar com o campo jornalístico, vou trabalhar com as novas tecnologias, e o meu objetivo, sim, está em desenvolver uma atitude crítica frente aos textos, e que seja uma atitude crítica fundamentada, né, na argumentação, enfim, que seja ética e respeitosa também, que é isso que a gente faz quando trabalha com debates dentro da sala de aula, em qualquer nível de ensino, né. Esse meu trabalho, ele não é só, gente, para uma aula de português, a leitura de charges, ela pode se estender a todos os níveis de ensino e também em todas as salas, nas diferentes disciplinas, né. E é importante que a gente leve para o nosso aluno uma cobertura da imprensa sobre esses fatos de relevância social, né. O meu objetivo maior, então, foi o de ter esse retorno dos alunos para eu saber como é que eles percebem a charge na sua formação leitora. Se esse texto ele é importante, se ele não é, o que eles pensam desse texto. Né? Lembrando a vocês, então, que, como professora de português, como leitora, a minha concepção de leitura é de empoderamento. É como se ela funcionasse como um passaporte entre a origem e o destino dos alunos. Eu acho que a gente não lê só livros, a gente lê a vida, a gente lê gestos, a gente lê imagens. Então, aí, essa questão da leitura enquanto empoderamento, né, para a vida dos alunos, não só na escola. É nessa concepção que eu me baseei para continuar com esse estudo, com essa atividade remota. Para quem não sabe ainda ou não lembra, a charge é um texto onde essa palavra significa carga, de origem francesa, né? Ela é um texto bem provocativo, ela faz ataque, ela exagera, ela utiliza caricaturas e trabalha isso de forma humorística, né? Ela ilustra, e como é que ela faz isso? Ela satiriza, ela debocha, ela ironiza, e todos esses assuntos que são de interesse público. Então, ela trabalha com a realidade e com a atualidade do que nós estamos vivendo em sociedade. Ela tem um cunho político, por isso que ela dá também muitas polêmicas, e social. Ela é muito comum em jornais e revistas, online, com movimento ou sem movimento, na atualidade. Eu iniciei, gente, o meu trabalho com charges lá em 2004, e nessa época, a charge não era considerada texto, charge era considerada uma imagem, ela ficava ao lado das histórias em quadrinhos, então texto para os meus alunos era somente aquilo que era escrito, somente escrito era considerado um texto, sendo que agora nós trabalhamos com a concepção de gêneros textuais, que diz respeito ao formato, à estrutura, a utilidade, né, as realidades desses textos nas salas de aula, né, e todas as disciplinas podem levar vários gêneros textuais para suas próprias aulas. Então, assim, eu vi a charge como um iceberg.
Professora Ingdori, que é linguista, ela traz para nós essa metáfora, onde nós temos o iceberg, como vocês estão vendo na imagem, e a charge aí, quando ela é lida superficialmente, é só essa ponta do iceberg que a gente tem contato, sendo que na superfície imersa, na área imersa, ela possui aí sentidos que a gente tem que desvendar com o aluno, que a gente tem que fazer os alunos aprenderem esses sentidos. E como é que a gente vai fazer isso, né, dentro das salas de aula? Então, o que eu fiz nessa segunda etapa, estendi às escolas da rede um link de formulários, onde eu fiz 5 questões sobre as 4 charges. Se gosta de charges, o que mais chamou a atenção, o que essas charges têm em comum, se concorda ou não com a tendência, com o assunto daquela charge, com o posicionamento que ela está apresentando, e em que essas charges contribuiriam para a sua formação leitora, para ver se haveria uma espécie de consciência dos alunos para com esse tipo de leitura da imagem e do verbal, né, aliados. Essa aí foi a primeira charge que eles tiveram de ler. A charge, ela é, gente, autoexplicativa, então a gente não tem como induzir o aluno nessa leitura, mas nessa charge aí nós vemos que foi o início da pandemia, né, foi o fincar da bandeira no mundo. Na segunda charge, nós temos uma questão que é a intertextualidade, onde nós temos sim um cunho político, mas nós não temos que ser tendenciosos. Aí na sequência é que foi acontecendo esses fatos, esses dizeres, né, com uma questão de ter o contato com algum outro texto, caricaturamente, que foi aí nesse caso, Os Três Porquinhos, o Conto de Fadas, né. Essa terceira charge, ela trouxe para nós aí a questão do álcool, da água, das diferenças sociais, né, bem gritantes. Então essa aí é a área imersa do iceberg, da charge, fazer o nosso aluno olhar, observar e perceber se ele está vendo essa constituição da charge, que é a desigualdade social. E a última, então, também com a questão de intertextualidade, que é a questão aí dos filmes, né, colocando o Covid como sendo esse matador cruel aí, que continua entre nós, infelizmente, né, gente? E aí, a partir dessa leitura, eu vou me focar em 2 questões importantes que trouxeram resultados, que é essa primeira questão sobre o prazer de ler, se eles gostam ou não de ler charges e por quê. Então, nós temos aí 70% dessa amostra de 30 alunos que diz que gosta de ler a charge, 27% não gosta, porque não se interessa, enfim, e 3% indiferente, apenas um aluno não tem interesse, não conhece, então não sabe se gosta ou não. Essa aí é uma amostra do meu retorno que eu tive dos alunos, de algumas escritas preservadas, tá, gente, a escrita dos alunos. Um deles diz que gosta, porque é uma forma de entretenimento, então a charge como sendo divertimento, sendo que ela não é só isso, né, gente? A charge, ela não é brincadeira, divertimento, ela não é só diversão. Aí ela coloca outro aluno. É uma forma de leitura muito divertida e ajuda a formar sua opinião. Então, já aumentou um pouquinho mais a percepção da profundidade desse texto. Sim, porque são engraçadas, a questão do humor, né? E gosto porque a crítica é feita, olha, crítica entre aspas, e é bem humorada. Esse foi um resultado positivo que eu pude ter, né? De que, sim, as charges fazem sentido para os alunos. A segunda questão, que eu também foquei bastante, foi a de posicionamento dos alunos, se eles concordam ou não com aquelas charges, com o posicionamento que as charges têm. E aí nós temos um gráfico que nos mostra um debate acirrado, né? Esse debate aí diz que sim, 46% dos alunos concorda
com o posicionamento da charge, 17% não concorda, e 37% analisam entre essas 4 charges, aquilo que algumas coisas concordam, outras não. O que a gente aí está propício a fazer um bom debate em sala de aula, sempre, claro, gente, um debate orientado, né, onde o professor está ali intervindo, por conta dessa questão ética e respeitosa que todos os debates em sala de aula devem primar, né. Então, nós estamos trabalhando aí, então, também com a formação de opinião. Então, qual é a opinião deles? O que eles viram com a charge? O que foi além para eles da ponta do iceberg? Então, eles perceberam que estamos em tempos difíceis, que ela contribui muito para a sua formação, não contribui muito para outros, que ela concorda que contribui com a sua formação, e aí, sim, estão mostrando claramente como é e como está sendo o mundo nesses tempos. Então, eles pegaram a pandemia aí, né, com essa relação mais global, com essa relação de sentidos, com as dificuldades que nós estamos vivendo. Claramente, eles conseguem perceber isso, né, desse texto. Então, nós podemos ver sobre a formação desses leitores, através das charges dos alunos, que as charges nos mostram assuntos do momento, dessa forma, iremos ver tudo o que está acontecendo à nossa volta, o que contribui na nossa formação de opinião sobre um determinado assunto. Também é uma maneira diferente de se informar do que está acontecendo, o que é bem legal. Os alunos de 8º e 9º ano, então, mostrando para a gente que sim, que eles percebem a charge como um texto acessível e importante para o trabalho de atualização, a contato com o jornalismo também. Agora, qual foi o desafio que fica para a gente? É tentar alcançar esse aluno aí que fala da seguinte forma: na formação da minha opinião, eu acho que não contribui em nada. Apenas leio charges como uma forma de me entreter, um passatempo. Exatamente por esse dizer, gente, que eu fiz esse trabalho, por perceber que alguns alunos, não é a questão do gosto aqui, né, gente, é a questão de conseguir compreender e interpretar qualquer gênero textual. Então, esse é o nosso desafio, como orientadores de leitura, que é o de chegar próximo a esse aluno, de fazê-lo ver essa área imersa do iceberg, de tentar fazer ele perceber que sim, que a leitura é um passaporte para um outro nível de vida, talvez, para desafios maiores, né, na sua argumentação. E, então, aí eu tenho algumas considerações finais, obviamente que com esse retorno dos alunos eu poderia ter focado em outras questões, mas eu deixo aí esse corpus em aberto, né, e com a certeza de que a maioria gosta de ler charges, que elas permitem uma formação leitora crítica, são humorísticas e provocam discussões, devem ser amplamente contextualizadas, para desenvolver essa argumentação crítica, para ter fundamento e ter respeito ao que o outro pensa, né? Não é só a minha opinião que vale, mas sim me deparar, me confrontar, analisar a opinião do outro, que é muito importante em todas as disciplinas dentro da escola. Então, aí, gente, são as minhas referências que eu usei nesse artigo, nesse trabalho, que é uma continuidade de bastante tempo na minha carreira. Então, assim, eu fiquei muito feliz, foi satisfatório o meu resultado, certo? Fico disponível aí para alguma questão. Muito obrigada, Prof. Carla. Um belo trabalho e um grande desafio, né, nesses tempos nessa questão da formação leitora, né. Parabéns pelo trabalho desenvolvido. Obrigada. Agora, então, a gente vai passar a palavra para nossa professora convidada, né, nosso público externo, professora Nelly Carmela Jiménez Torres, que vem apresentar o trabalho Empleo de los monólogos en las escuelas. Vou pedir para a professora que hables despacito, para que possamos ter a melhor compreensão de sua fala. Bem-vinda,
Muito obrigado. Buen día. Yo aprendí portugués hace 8 años, pero no lo he practicado, si no me hubiese encantado hablar en portugués. Me parece fascinante su idioma. Pero como vienen de las lenguas latinas, entonces yo sé que me voy a hacer comprender de alguna manera. Mi proyecto, Los monólogos en las aulas, vengo trabajando desde hace 6 años. Yo soy profesora de comunicación en secundaria, pero es muy práctico y hablando con el profesor Gilberto, quien agradezco la invitación, puede aplicarlo usted en el nivel primario sin ningún problema. ¿Puede pasar, por favor? Bien. Las artes escénicas, a mí me encantaba el teatro toda la vida, pero las artes escénicas en las escuelas es importantísimo para desarrollar sus capacidades creativas. Ellos despiertan la imaginación creando los personajes e interactuando con ellos. Otro beneficio es que mejora su personalidad, eleva su autoestima. Hay alumnos que son muy tímidos y que no son capaces de explayarse, de hablar. Mediante el teatro puede tener esta oportunidad. Y también es bueno porque cuando uno ve obras de teatro puede despertar su sensibilidad, tener empatía y comprender otra situación que de repente no lo conocía. ¿Puede pasar, por favor? Bien, yo trabajo con el monólogo, como les decía, hace 6 años. El monólogo permite el desarrollo de la capacidad de expresión oral. No solo es la pronunciación, es cómo lo digo. Es los gestos que va a poner al momento de decirlo. Y también en la expresión corporal, ¿no? Uso de las manos, del torso, etc. Otro beneficio es que desarrolla la memoria, porque para él ha escrito ese monólogo y tiene que memorizar, no al pie de la letra, o sea, no es decir todo, sino ya él sabe lo que va a decir, se concentra para que lo diga. Me ha permitido que muchos de mis chicos, utilizando esta estrategia, pierdan el miedo a enfrentarse a un público, a hablar con los demás crianzas, como dicen ustedes, con los demás niños. Ellos en el salón adquieren esta habilidad y luego ya son capaces de salir a actuar en las diferentes celebraciones que se realicen en el colegio. Siguiente, por favor. Bien, yo te empleo diferentes tipos de monólogos. Uno de los que más me gusta son los monólogos literarios. Estos monólogos literarios permiten contar la historia a través del personaje. Por ejemplo, ellos pueden leer un cuento. Me gustó este personaje, profesora. Yo quiero hacer el monólogo de este personaje. Muy bien. ¿Qué puede decir ese personaje? ¿Cómo era ese personaje? ¿Cómo era su voz? ¿Cómo caminaba? Entonces, él empieza a crear su personaje a partir de lo que ha leído y representa en el salón sus características y no solamente dice lo que hizo en la historia, sino también hace una reflexión sobre su comportamiento en el cuento, en la novela, fue efectiva o de repente fue dramática o de repente fue errónea. Él reflexiona y hace reflexionar a los chicos que le están escuchando. Siguiente, por favor. También he utilizado los monólogos de personajes históricos. Trabajando con la profesora de historia, ellos elegían de los personajes de la historia que estaban estudiando, elegían el que querían y averiguaban la labor o el papel que jugó en un determinado contexto histórico. Y a partir de ello armaban su personaje. Este es uno de mis alumnos que quiso ser Hitler. Imagínense, Adolfo Hitler. Y yo dije, ¿pero por qué quiere ser Hitler? No, profesora, porque yo he leído su historia. Bien, y hizo una historia increíble de Hitler,
donde hacía una mea culpa, es decir, pedía perdón a la humanidad por los crímenes que había cometido, pero pedía comprensión porque contaba parte de su infancia que fue desastrosa para él, ¿no? Y los traumas que habían originado esta infancia. Fue muy aplaudido Hitler en mi colegio. Siguiente, por favor. También he trabajado con la profesora de ciencias y tecnología en temas de ecología. Mis alumnos investigaron sobre los animales en peligro de extinción y a partir de esos animales, ellos elegían qué animal iban a hacer. Algunos hicieron la máscara, otros se compraron una máscara para ponerse. Pero lo importante es que este animal le daba voz a este animal. Este animal no solamente decía dónde vivía, cuál era el entorno, sino también pedía ayuda para que no sean exterminados por la sociedad. Siguiente, por favor. Este tipo de monólogo es el que más nos hemos divertido en el salón de clase. Ellos elegían quién va a ser, en este caso, como yo enseño comunicación, literatura, elegían su personaje de algún cuento y lo satirizaban. Empleando la comicidad, creaban este monólogo. Aquí, por ejemplo, este monólogo es de El Avaro, de Molière. Es la historia de este hombre tacaño, que mezquino, que no daba dinero. Entonces él hizo ella es una mujer la que hizo esta representación. Siguiente, por favor. Este año he trabajado el monólogo a través del internet. Por la pandemia, nosotros estamos en clases virtuales y generalmente, por los problemas de conectividad, trabajamos vía WhatsApp. Entonces, he hecho este proyecto que se llama Voces de Libertad, donde mi propósito es dar luz, ponerle visible a los personajes que lucharon por la independencia, pero que no son tan reconocidos. Entonces, siguiente. Siguiente, por favor. Gracias. Trabajamos 3 áreas. Empezamos por ciencias sociales, donde se trabajó la competencia Construye interpretaciones históricas. La profesora trabajó con ellos, investigar sobre los personajes y elegir de una terna de 15 personajes cuál querían representar. Investigaron su vida, qué hizo por la independencia del Perú. Y luego la profesora de comunicación trabajó la escritura, es decir, redactó el monólogo con coherencia, con cohesión, utilizando los puntos de los signos de puntuación, los conectores, los referentes, etc. Y también trabajó la expresión oral, ¿no? Pronunciación y vocalización. En el curso de arte, la profesora trabajó los elementos lingüísticos y paralingüísticos. Es muy diferente a que yo diga y cómo lo diga. Entonces, eso trabajamos en arte. ¿Cómo lo voy a decir? Porque mi cara, mi cuerpo y mi voz tiene que transmitir emociones, ideas, pensamientos. Y eso es lo que se trabajó en arte. Siguiente, por favor. Bien, este es el primer paso que hicimos en el proyecto, investigar el personaje. Para ello le preparamos como son chicos pequeños, porque recién habían acabado la primaria, con primer grado de secundaria hicimos este proyecto, le hicimos una ficha para que ellos puedan escoger las ideas principales y recoger los datos de toda la información que se les dio para que puedan redactar el monólogo. Porque si no conocía a este personaje, no iba a poder decir, esto es importante que yo, como personaje, lo diga. Entonces, en esta situación, él tenía que saber la historia para poder solamente utilizar las ideas más importantes en su monólogo. Siguiente, por favor. Luego se hizo una ficha
para redactar el monólogo. Qué criterio se iba a utilizar, se le explicó que era un monólogo, las características del monólogo, la estructura, y se les dio algunos modelos para que ellos puedan trabajarlo. Siguiente, por favor. Bien, y entramos al curso de arte. El curso de arte, cuyo papel fue determinante, después de haber investigado y haber redactado su monólogo, teníamos que construir al personaje. ¿Cómo era este personaje? Entonces, para eso se tuvo en cuenta las características físicas y la vestimenta del personaje. Si era una mujer, ¿qué voz debía tener esa mujer? Si era un hombre, y depende de la edad que iba a representarlo, tenía que tener una voz suave, una voz aguda, una voz grave, hablar lento, hablar despacio, hablar rápido cuando se enojaba. Entonces, todas esas características él lo tenía que representar. Y en este caso se hizo una ficha en arte para que pueda dibujar y poner qué características iba a tener su personaje. Siguiente, por favor. Y ahí ya entró el taller virtual para explicar los recursos que teníamos en el manejo de la voz, tanto en la pronunciación, entonación, velocidad, en el manejo de las pausas, ¿no? Yo podía hablar muy rápido, yo podía hablar muy lento, yo podía hacer una voz muy grave o podía hacer una voz muy aguda. Entonces todo eso se le explicó para que él pueda manejar el monólogo. También en el uso del cuerpo. Como los chicos no tienen filmadora porque trabajo en una escuela pública, ellos tenían que grabar con el celular. Y grabarse con el celular teníamos que darle algunos recursos para que le salga bien la grabación, ¿no? La iluminación, que es tan importante, porque acá en Lima tenemos bastante luz, ¿no? La iluminación juega un papel determinante, porque ellos tenían que filmar de día, porque de noche no les convenía filmarse. También esperar una hora conveniente para filmarse, porque como viven en barrios populares, hace mucha bulla afuera. Tenía que buscar el espacio ideal para filmarse, para poder bloquear todos esos sonidos que venían de afuera. Siguiente. Aquí hay 3 de los monólogos que han desempeñado muy bien mis alumnos. El primero es Santa Rosa de Lima, de repente ustedes conocen, pero no en el papel de la Santa Solidaria, sino en el papel de que ella fue, a través de sus escritos, una luchadora incansable por los derechos de los indígenas y por la libertad de los esclavos. Ella, para hacer este personaje, utilizamos un material que nos dio la Municipalidad de Lima, de la Conecta Cultura, donde hablaba como Santa Rosa como pensadora. El segundo personaje, el del medio, es Mariano Melgar, uno de nuestros poetas más célebres, inventor del yarabí, pero que participó directamente en la independencia nacional. El próximo año nosotros cumplimos en el Perú el bicentenario de ser libres, de ser el Perú ser un país libre. Entonces, esto me motivó a hacer este trabajo. Entonces, Mariano Melgar había luchado por la independencia y también investigado. Acá el niño ha conseguido una pluma, un tintero, y ha representado a ser Mariano Melgar. Y el último caso es Juan Pablo Vizcardo Guzmán. Este niño se ha producido, como nosotros decimos aquí, inclusive las patillas se ha hecho, ¿no? Se ha puesto el saco bien representativo de este personaje. Este personaje es importante para la independencia del Perú porque fue el que escribió la Carta a los Españoles Americanos. Esta carta llegó a España y los reyes supieron la explotación que sufrían nuestros hermanos indígenas por parte de los españoles. Entonces este personaje es clave.
Entonces, cada uno de ellos armó su personaje, construyó su historia y lo dijo. Ellos eligieron su personaje, cuál iba a ser, y se esmeraron en enviarlo. Este proyecto recién lo estoy terminando esta semana y voy a sacar el video de los mejores monólogos con una presentación de alumnos de mi colegio. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué es lo que consigo trabajando a hacer el monólogo? El estudiante va a asumir un rol protagónico. Él va a participar, él va a elegir su personaje, va a redactar, va a escribir el monólogo y va a salir adelante a dar a conocer a sus compañeros a este personaje. Estoy utilizando la clase invertida, donde aprendemos de los alumnos. Cada alumno elige su personaje y va a presentarnos y nosotros, los espectadores, vamos a aprender de este personaje. También, en este caso, el estudiante es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje para desarrollar sus habilidades comunicativas. Y no lo hace solamente de la razón, sino emplea su cuerpo al momento de hacer el monólogo. Transmite sus emociones y despierta la sensibilidad en sus compañeros a partir de este personaje. Pero sobre todo, desarrolla su imaginación. Este es mi alumno que, utilizando la estrategia de monólogo, se disfrazó de esa manera como una estatua viviente. Esta estatua viviente estaba, no sé cómo le dicen ustedes, así, inmóvil. Y puso una latita, le ponían una monedita y él reaccionaba y se presentaba como personaje. Él fue un personaje de Alan Poe, fue un personaje de Rodion Romanovich Raskolnikov, de Crimen y Castigo, fue diferentes personajes de la literatura, donde decía una pequeña presentación de cada personaje. Y este trabajo que lo hicimos, una presentación dentro del colegio, él se fue a la plaza, a la calle, con este personaje. Es decir, no se quedó solamente en el colegio, sino salió a las calles y llamó la atención, porque él presentaba a sus personajes, lo más importante de sus personajes, con una moneda. Él estaba feliz no solamente porque le aplaudían, sino porque también le ponían monedas en la latita. Siguiente, por favor. Bien. Muito obrigado. Yo trabajo como docente, como maestra, y estoy muy consciente de que el arte abre espacios de creación y de discusión. Entonces, mi propuesta es que el arte debe estar en las escuelas, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, porque el arte hace que nosotros seamos mejores personas. Muito obrigada. Certamente, professora Nelly, nós tivemos essa oportunidade também durante essa questão da pandemia, né, de poder apreciar também a arte de diversas formas, né, nós, enquanto pessoas, mas a gente sabe o quanto, enquanto educadores, a gente pode propiciar isso através das diversas linguagens, né, que a arte nos proporciona junto aos nossos alunos, né. Parabéns pelo belíssimo trabalho. Enquanto tu falas, assim, com esse encantamento do trabalho, a gente fica aqui imaginando, né, todos os trabalhos que foram apresentados, a gente fica imaginando lá
no contexto da prática, né, na sala de aula, como é que ele acontece, né, e faz a gente se transpor para ele, né. Foi uma manhã bastante rica, de muitas trocas, né, e essa é a grande possibilidade que esse seminário dos saberes em diálogo nos traz. E essa forma também como a comissão organiza, né, porque os trabalhos, eles se entrelaçam, né. Aqui a gente tem a realidade da educação infantil junto com os trabalhos do ensino fundamental, e a gente tem o trabalho de uma professora de Lima do Peru, que vem consagrar a nossa mesa, né, fechar com esse encantamento dessa possibilidade das artes cênicas, né, dentro da questão educacional. Essa questão da língua portuguesa também que nos traz, né, tudo que foi falado aqui, eles então foi uma manhã riquíssima, né. Eu vou pedir, Jorge, tu consegue fazer a projeção? Durante a fala de vocês, eu tentei reunir alguns conceitos, né? Eu acho que palavras talvez seja pouco, assim, para falar, mas eu acho que foram conceitos, assim, que foram trazidos, né, ao longo desta manhã. A questão do planejamento, né, começando pela Emília Devino Piscinini, que trouxe a questão da participação das famílias também, a comunicação, o uso das tecnologias e a questão do acolhimento e do vínculo também. A Emília Bobabali também trouxe a questão do apoio da família, né, do trabalho indisciplinar. Isso é fundamental no nosso trabalho, no trabalho da escola, né? Essa questão interdisciplinar, ela é necessária hoje, amanhã e sempre, sempre será. A gente precisa disso, né? A questão da singularidade também foi abordada e a professora Alden do Walter Prack trouxe a questão dessa reinvenção de tudo que ela conseguiu criar e construir, né, durante esse período da pandemia e nos trazer, né, nessa forma desse canal dela compartilhar, né, que eu acho que essa nossa grande vantagem, né, esse compartilhamento dos saberes. A professora Andréia trouxe essa questão das reflexões cotidianas, né, o quanto isso está sendo importante no nosso trabalho, porque a gente está precisando fazer, rever, planejar, ainda hoje, né, nós estamos entrando no mês de novembro, mas ainda hoje a gente está precisando fazer essas reflexões dia a dia sobre as nossas práticas, sobre as nossas que a gente precisa ainda resgatar, sempre atrás dessas interações com as nossas famílias, né? A questão da professora Carla, essa questão da formação leitora, o quanto é importante isso, né, para a formação de todos, né, de todos, de todos os seres, né, e esse trabalho de que a Chade não é só isso, não é só uma tirinha, né, que ela tem um conteúdo, e que ela tem um conteúdo muito, muito importante, né, que também não é um conteúdo neutro, né, e que as pessoas possam realmente se apropriar disso, né, e saber da importância, né, dessa questão da Chade e construir, então, essa questão dessa formação de leitores, né,
E para finalizar, então, esse acalento, né, esse encantamento que essa questão da arte nos possibilita na questão educacional, na escola e para além dos muros da escola, né? E todas essas questões que a professora Nelly trouxe para nós, dessa questão de tudo que pode desenvolver e que a gente precisa dessas questões do desenvolvimento para a questão da aprendizagem, né? O desenvolvimento corporal, gestual, essas superações, né? De medos e insegurança, o que ela propõe, que é essa questão da imaginação, né? E eu acho que tudo o que foi trazido aqui hoje pela manhã congrega na questão de superação, né? Superação por todos nós, por vocês estarem aqui, por vocês terem feito esse aceite, né, de escreverem para os saberes, né, neste ano de 2020, por vocês continuarem, né, nesse percurso, mesmo sabendo da questão da pandemia, né, e chegado até este final e feito essas belíssimas apresentações, né. Então eu acho que a gente encerra assim com essa palavra assim de superação. Eu queria agradecer, né, a presença de todos e passar a palavra para a professora Nelly, se ela quer fazer alguma arguição, e agradecer a presença de todos, né, temos meninos. Agradezco a ustedes por todas las experiencias que han compartido, trabajos valiosos y que de alguna manera u otra enriquece nuestra práctica pedagógica. Nosotros somos maestros y queremos lo mejor para nuestros alumnos y no nos conformamos solamente con lo que nos da el Estado o lo que hacemos siempre, sino continuamente nosotros buscamos innovar, crear proyectos, trabajar nuevas prácticas, inventar recursos como lo han hecho ustedes para el bien y el aprendizaje de nuestros estudiantes. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a presença da professora Nelly. A pronúncia, a gente vai treinar. Até o próximo Saberes, vamos estar afinadas na pronúncia. E ainda queria acrescentar aqui que eu passei ao longo desse encontro aqui fazendo o suporte técnico. Eu não sou a melhor pessoa para isso, mas também foi o meu momento de superação, né? Apresenta, aceita a entrada no grupo, faz um comentário ali, responde no WhatsApp. Gente, é a multifuncionalidade, né? Me sinto quase um smartphone humano, né? Aqui a gente acessa a tudo. Mas eu queria só pontuar alguma coisa. Eu sei que a gente, né, ainda tem a tarde toda de muitos encontros, muitas reflexões, mas queria só trazer algumas falas que eu acho importante marcar também, né? Foi dito lá mais para o início que algumas crianças não falam, né? Especificamente falando das crianças com autismo, mas elas se comunicam. E aqui no trabalho que a gente viu, nesses trabalhos, foi a possibilidade de dar voz para essas crianças que não falam, mas se comunicam. Possibilidades outras, né? Ontem no mercado eu encontrei uma família, um casal de surdos com 2 crianças, e uma das crianças não é surda, mas tem autismo, né? O menino deve ter uns 5 anos, e se comunicando perfeitamente com os pais surdos. Eu fiquei observando ali, né? Eu achei tão interessante aquilo, as possibilidades comunicativas, o protagonismo, e nós, protagonistas desse momento, protagonismo na sala, protagonistas em rede, intelectuais da própria prática, né? Como é um dos princípios dos saberes. E é uma coisa importante que é trazida aqui também nessa conversa, é a interação com a família e a necessidade de apoio parental, né? Porque não existe a categoria pai, mãe ou responsável docente, existe família e existe escola que se complementam. Nós não somos os pais e a família não é
a escola, mas nós temos papéis importantes que se agregam, que fazem sentido em conjunto, né? Lá no Peru, não sei se ainda tem, mas a professora Nelly trabalha também no Minho, na Universidade do Minho, ela é colaboradora, professora? Lá na Universidade do Minho tem a professora Ana Almeida, que trabalha com a Maria José Rodrigo, questões de parentalidade positiva. Fica aqui essa dica para vocês pesquisarem, pensar que essas famílias possam se empoderar da sua condição, compreender que o que escolhem ou não escolhem tem consequências e que é importante esse entendimento, essa ação, e muitas vezes as famílias não fazem porque não conseguem, porque não dão conta, porque não sabem. Então, é importante também a gente enxergar esse lado, né? Estamos todos tentando nos adaptar, tentando dar conta, e os processos estão dificultosos para todos, mas também muito potentes, abrindo outras perspectivas, outros olhares, e a gente poder ver beleza onde não tinha percebido antes que existia. Gratidão por esse momento. Pessoal, o link de presença foi disponibilizado ali no chat. A gente pede que todos acessem para preenchimento, e a gente A Kátia Silvia voltou e saiu da reunião, do encontro, no momento final. Não gosta de despedidas, ela fica muito em sofrimento, deve ser isso. Não, gente, assim, muito obrigada. Não... Olha, voltou. E as câmeras sejam abertas para que a gente possa fazer uma foto. É melhor quando a gente avisa os participantes, porque assim a gente faz durante as chamadas, né? Durante as apresentações. Deixa eu ampliar aqui o meu mosaico. Então, quem puder abrir a câmera agora, para a gente fazer uma foto bem linda de registro dessa mesa 6, que foi bem maravilhosa, uma manhã bem rica de produções. Então, eu vou avisar, pessoal, no 3, tá? 1, 2, 3. Vamos fazer mais uma para garantir. 1, 2, 3 e X. É isso aí. A gente agradece imensamente a participar até o final, e a professora Nelly, que esteve conosco, né? Muito obrigada, professora, e obrigada a todos e a todas que se desafiaram, né? E continuem com essas lindas práticas e trazendo esse protagonismo na nossa rede municipal aqui de Canoas, que é isso que fortalece a nossa rede e que constrói uma rede mais forte, mais consolidada. Obrigada.